Olá, pessoal! Hoje a gente vai fundo na vida de um verdadeiro ícone, Marlon Brando. Sabe, a imagem pública dele era tão gigante, tão mítica, que muitas vezes acabava escondendo o homem de verdade, cheio de complexidades e contradições que vivia ali por trás. A ideia aqui é justamente essa. Vamos tentar desconstruir um pouco esse mito. E olha, pra começar, nada melhor do que as palavras do próprio Brandon, né? Essa frase dele é a chave pra entender tudo. Ele acreditava que o mais importante não era pensar, era sentir. E essa ideia, essa convicção de que um ator tem que viver a emoção de verdade e não só fingir, cara, isso foi tipo uma bomba que ele jogou em Hollywood. A atuação nunca mais foi a mesma depois dele. Então a grande questão é essa. Quem era esse cara que mudou tudo simplesmente por sentir? A gente vai tentar ir além do astro de cinema, do rebelde, do mito, para entender o que formou a pessoa por trás do personagem. E essa história, como tantas outras, começa lá atrás, na infância. É isso. Para a gente entender o artista que ele se tornou, primeiro a gente precisa dar uma olhada no garoto que ele foi. E a infância do Brando, olha, foi marcada por uns traumas bem profundos, que deixaram marcas para a vida toda, sabe? E que ecoaram na carreira dele inteira. A infância dele era basicamente um campo de batalha, com duas forças opostas puxando para cada lado. De um lado, o pai, um cara que o Brando descrevia com um desprezo, assim, palpável, uma fonte de medo, de raiva. E do outro lado, a governanta dele, a Herme. Para ele, ela era o oposto de tudo isso, sabe? Era o ideal de amor e de segurança, algo que ele passou o resto da vida procurando. E para complicar ainda mais, tinha a mãe dele. Ela sofria com alcoolismo e isso significava um abandono emocional muito forte para ele. Ele amava a mãe, mas ela simplesmente sumia, desaparecia por dias. Isso criou nele uma sensação constante de instabilidade, de solidão. Foi uma ferida mesmo. E é interessante porque mais tarde ele usou essa dor com uma honestidade brutal nas atuações dele, né? Dando vida justamente para personagens assim, perdidos, quebrados. Essa memória dele, com só 12 anos, é assustadora. Dá uma ideia do terror psicológico que ele vivia. Com essa base, fica bem claro de onde vinha aquela intensidade toda, aquela crueza que ele levava para as telas, né? Tudo isso foi forjado nessas experiências. Bom, e tudo isso leva a gente para um dos maiores paradoxos do Brando. O cara era um gênio absoluto numa arte que ele muitas vezes parecia odiar, pelo menos publicamente. Ele vivia em guerra, não só com o mundo, mas com a própria profissão que fez dele uma lenda. É uma loucura, se a gente parar pra pensar. E essa crítica dele nossa, é afiadíssima. Mostra bem a frustração que ele sentia. Pro Brando, os astros de Hollywood daquela época não eram artistas de verdade, eram produtos. Tipo cereal de caixinha, como ele mesmo disse. Ele simplesmente odiava essa coisa previsível, esse sistema que vendia personalidades prontas, empacotadas, em vez de atuações de verdade, autênticas e imprevisíveis. Na cabeça dele, a divisão era muito clara. De um lado tinha o teatro, que era um processo de criação em conjunto, de descoberta, de arte mesmo. E do outro, Hollywood, que para ele era só uma linha de montagem. Uma coisa comercial, apressada, superficial, onde a arte, coitada, ficava lá em segundo plano. O que importava era a grana. E essa atitude de rebelde dele já vinha de longe, viu? Tem uma história ótima de uma audição dele, cheia de atores. Em vez de fazer um monólogo todo sério, o que ele fez? Ele recitou uma cantiga de niná e ficava repetindo a palavra dumb, que significa burro. Cara, isso não foi só uma piadinha. Foi um ato de desprezo total pelas regras da indústria. Foi ele dizendo, eu não vou jogar o jogo de vocês. Então, o ponto aqui é o seguinte. Mesmo no topo, no auge da fama, ele se sentia um peixe fora d'água, um estranho. E essa sensação de não pertencer, essa ambivalência toda, é fundamental para a gente entender não só as atuações geniais dele, mas também os comportamentos mais polêmicos, mais controversos. Mas a rebeldia do Brando não ficava só dentro do set de filmagem, não. Ele pegou boa parte daquela paixão toda, daquela raiva, e canalizou para o ativismo. Ele começou a lutar por causas sociais muito, mas muito antes disso virar moda em Hollywood. E, olha, não era da boca para fora. Não foi um interesse passageiro, sabe? Desde lá dos anos 60, trabalhando com a Unicef na Índia, até ser preso defendendo os direitos dos nativos americanos e, claro, aquele famoso protesto no Oscar. O compromisso dele foi real, foi consistente e durou a vida toda.
E ele foi direto na jugular de Hollywood, usando John Wayne como grande símbolo do problema. Para o Brando, o John Wayne não era só um ator de faroeste. Ele era uma máquina de perpetuar mitos. Mitos muito prejudiciais que desumanizavam os povos nativos só para glorificar a imagem do homem da fronteira, do conquistador. Mas o ativismo dele não era movido só pela raiva, não. Tinha uma raiz mais profunda. Ele tinha uma conexão filosófica genuína com a visão de mundo dos nativos americanos. Essa ideia de harmonia, de unidade, de que tudo na vida está interligado, ele encontrou ali uma verdade que ele sentia que não existia na cultura dele. E essa busca por harmonia levou ele, já nos últimos anos de vida, a se isolar. Ele foi para a ilha particular dele, Tetiaroa, lá no Tahiti, bem longe dos holofotes, longe daquele mundo que ele, no fundo, desprezava. E lá ele se voltou para dentro de si mesmo, numa busca por paz, por um entendimento mais filosófico da vida. O mais fascinante disso tudo é a evolução dele. Ele mesmo admitiu que, por muito tempo, ele viu o mundo de um jeito meio preto no branco, sabe? Bem e mal, mocinho e bandido. Mas a vida, a idade, a introspecção, tudo isso foi levando ele para uma visão muito mais complexa, com muito mais tons de cinza. Ele mergulhou de cabeça na meditação. Chegou até a dizer que atingiu o Satori, que é um conceito do Zen budismo para um momento de iluminação repentina, uma clareza súbita. Era, no fim das contas, uma busca por um outro nível de consciência. E essa jornada toda levou a uma mudança final na filosofia de vida dele. Ele meio que abandonou aquela ideia de certo e errado absoluto, sabe? Passou a enxergar o comportamento das pessoas como um produto complexo de herança genética, experiência de vida, e, segundo ele mesmo, isso tornou-o mais tolerante com os outros e, talvez o mais importante, consigo mesmo. E o mais impressionante, de uma forma muito comovente, essa nova visão de mundo chegou até na figura do pai dele. Anos depois do pai morrer, o Brando contou que teve uma visão do pai se despedindo com essas palavras. Foi um momento de fechamento, de perdão, como se o círculo da vida dele finalmente se fechasse. E a gente termina com essa reflexão. A história do Marlon Brando nos obriga a pensar: o que, afinal, define uma vida? É um mito que a gente vê, o gênio da tela? Ou será que são as batalhas internas, a busca por afeto, a luta contra os próprios demônios e essa jornada maluca em busca de algum sentido? A resposta provavelmente é tão complexa quanto o próprio Brando.